Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui. E essa mensagem que eu vou compartilhar com vocês é uma mensagem que ela primeiro me confrontou. Ela falou muito forte comigo e eu acredito que essa é a mensagem que ela de fato gera transformação, porque ela primeiro começa em nós, em mim, para que através, né, de mim ela possa gerar ainda transformação na sua vida, que recebeu esse vídeo e não foi por acaso. É uma mensagem de Deus para sua vida nesse momento que você precisa ouvir. E essa mensagem é para você que tem sentido que a sua vida hoje está totalmente parada, travada, você não sente, né? Você não vê que tem nenhum tipo de movimento, você tem aquela sensação que ela está totalmente paralisada. Será que vocês têm vivido isso nesse momento? É como se a gente, né? Eu digo a gente porque eu também passo por situações e já passei por situações assim, como você está passando nesse momento. É como se a gente estivesse vivendo um ciclo, sabe aquele ciclo interminável, um ciclo interminável de espera, que você ora, você fala com o Senhor e você ainda não teve uma resposta, você sente que as suas orações não foram ouvidas e respondidas, aquele momento de espera que parece que nada acontece e você se pergunta aonde está Deus, o que está acontecendo, por que o Senhor não está ouvindo as minhas orações? Será que você tem vivido isso? E esse estado, né, de paralisia, ela acaba repercutindo em várias áreas da nossa vida, né? Eu digo, não só nas áreas das nossas vidas, mas também em questões, né, espiritual, na parte física, isso acaba repercutindo no nosso físico, em questões emocionais, né? E hoje Deus ele te trouxe até aqui para ouvir essa mensagem, porque Ele quer, né, que uma coisa nova aconteça na sua vida. Ele quer que você saia desse lugar que você está, desse lugar que você está se sentindo totalmente paralisado. Sim, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou, né, eu vou te falar não o que você quer ouvir, mas algo que vai te confrontar. E esse confronto, ele vai te libertar do que você está vivendo nesse momento. Eu falo que tem situações da nossa vida que precisa doer totalmente para não doer nunca mais. E a mensagem que eu quero compartilhar com vocês, exatamente falando, né, sobre para você sair desse lugar que está te paralisando, está lá na passagem de João, capítulo 5, do versículo de 1 ao 15, que vai nos dizer. Essa passagem ela vai contar a história de um paralítico, que ele estava paralisado ali naquele local por 38 anos. Será que você está vivendo isso? Eu não sei qual que é a sua idade. Há quanto tempo você está se sentindo totalmente paralisado, travado? Você sente que tem áreas na sua vida que não avança, que você está vivendo esse momento aí de inércia, de espera e que nada acontece. E dentro da palavra vai nos dizer: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus. E Jesus, ele subia para Jerusalém.
Ora, existia ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado, em hebreu, em hebraico, Betesda, o qual tendo 5 pavilhões, o qual tinha 5 pavilhões. Nestes fazia uma multidão de enfermos que eram cegos, paralíticos, coxos, e eles esperavam, né, que se movimentasse ali aquelas águas para que eles entrassem naquelas águas, e a partir do momento que aquelas águas elas fossem agitadas e aquelas pessoas que adentrassem nesse tanque de Betesda, essas pessoas eram curadas. E aí, né, passava-se um anjo, porquanto um anjo descia em certo tempo, a água era agitada e o primeiro que entrava no tanque, nessa agitação das águas, sarava de qualquer doença que ele tivesse. E estava ali um homem enfermo que havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou para ele: queres ser curado? Vamos parar até aqui. Então, esse homem, por 38 anos, ele estava totalmente paralisado, parado naquela porta, esperando que alguém pudesse passar ali para ajudá-lo, para fazer algo por ele, para que levasse ele até aquele tanque, que no mover das águas, ele ao entrar, ele seria curado. E quando Jesus pergunta para ele: queres ser curado? E a resposta dele foi: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, outro desce antes de mim. Olha, gente, que coisa, assim, que ponto extraordinário aqui. Jesus faz uma única pergunta para ele: você quer ser curado? Né? O que queres que eu te faça? Você quer ser curado? E ao invés dele responder sim, eu quero, esse é o meu desejo, é o desejo da minha alma, sim, eu quero, o que ele faz? Ele começa a se vitimizar. Não tem ninguém que me leva, que faça, né? E antes que eu entre, outro vem e entra na minha frente, Jesus. Ele está se vitimizando, né? E ele ainda tá julgando ali, porque tem outras pessoas que são mais merecedoras do que eu, elas estão passando na minha frente. Gente, isso aqui é muito sério, porque assim como esse homem, a gente também acaba cometendo essas falhas, né? De ter que se vitimizar, de ter que julgar. Quantas vezes eu e você não passamos por isso? E isso, murmuração, nessa situação, faz com que retarda ainda mais os milagres que o Senhor tem para operar na nossa vida. E então ele estava ali deitado, né, perto daquele tanque, ele passa por essa situação, ele se vitimiza, ele fala que não tem ninguém para fazer algo por ele, né, e ele ainda lança a culpa nos outros, mas ninguém vem, ninguém faz, né? Quantas vezes você está passando por alguma situação que você está confiando algo, né, sua cura, suas questões emocionais, colocando todo esse poder na mão de outras pessoas, né? Às vezes você está deixando de fazer a sua parte, você está se hesitando da sua própria responsabilidade, transferindo para outras pessoas, não assumindo a sua própria responsabilidade para aquilo que compete a você fazer. Ou às vezes você está transferindo e colocando na conta de Deus e falando: Deus, mas isso não está acontecendo porque o Senhor não está fazendo. E às vezes você está passando ali por um momento e um processo, Deus ele está te colocando ali naquele processo porque para você entender que você precisa passar por aquilo mesmo, que você ainda não está pronto
para viver algo que o Senhor tem já destinado para a sua vida. Então, é necessário que passamos por determinados processos na vida, justamente para que a gente seja ali aprovado naqueles processos, para que o Senhor fale, agora sim, você está preparado. Você está preparado para aquilo que eu tenho para te entregar, né? E há 38 anos, esse homem, ele estava preso àquele ciclo, né, de espera, cheios de desculpas, de vitimismo, de crenças limitantes, né, achando que alguém viria fazer algo por ele para salvar, sendo que ele precisava tomar uma decisão, falar o que ele queria, tomar uma decisão, ter uma ação para que nesse movimento ele fosse curado. Mas dependia dele, não dependia de mais ninguém. Claro que Jesus pode e ele faz, mas dependia dele. A cura, ela vem, ela acontece por meio das nossas ações. Eu preciso me mover, eu preciso fazer algo. A oração, ela precisa de ter também a nossa ação, senão ela não vai acontecer. E é com tudo na vida. Eu preciso me mover para receber o milagre que vem do Senhor. Quantas vezes você também se viu esperando? Quantas vezes você se viu esperando por tantas situações na sua vida? E esperando, né, movimentos externos e que nada aconteceu. E esses movimentos externos que você tanto esperava, justamente era algo para poder mudar a sua vida e não aconteceu, porque você só estava esperando, mas você não estava se movimentando. Será que é por esse motivo que as coisas de fato não estavam acontecendo? Um ponto de reflexão, né? E um ponto muito importante, até de acordo com os estudos dentro da neurociência, que eu particularmente gosto muito de citar aqui nos meus vídeos, eu aprendo muito, né, com os estudos. A palavra é a minha direção, é o meu norte, mas a neurociência, ela me traz muitas reflexões de por que nós estamos também vivendo questões emocionais, né, questões comportamentais, os nossos hábitos, né, e quando nós mudamos tudo isso, a nossa mentalidade, principalmente, tudo muda. Então, de acordo com a neurociência, o nosso cérebro, ele é programado para não gastar energia. Ele não quer gastar energia. Então, ele cria rotas automatizadas, automáticas, né, na verdade, justamente para nos mantermos ali naqueles estados de comportamentos, de velhos hábitos, de comportamentos inadequados, né? Coisas que a gente sabe que precisa mudar e não muda. E esses, né, comportamentos, eles são chamados dentro da neurociência de círculos neurais de repetição. Então, são círculos que nós continuamos fazendo de forma repentina. E o cérebro, ele já se acomodou, ele não quer gastar energia. E isso faz com que a gente permaneça em um estado totalmente de paralisia. Paralisia emocional, né? E isso vai nos prender em situações de medo, de procrastinação, de autossabotagem, preso ali a crenças com relações a questões familiares, né? A relacionamentos, a várias situações que você já viveu, vai fazer com que situações começam a te paralisar, impedindo você de avançar. E situações também de procrastinação, né? Que você sabe que precisa fazer e às vezes você não faz, né? Ali, deixa, eu faço depois, né? Não, eu tô tão bem aqui, eu quero descansar porque eu tô cansado. Enfim, são N situações. Então, é necessário mudarmos os nossos hábitos, os nossos comportamentos, justamente para poder
mudar essa nossa energia cerebral. E por que isso acontece? O cérebro, ele não quer gastar energia e ele entende que esses comportamentos e esses hábitos é um lugar seguro. E é por isso que ele continua te prendendo em situações emocionais, né? Muitas das vezes se sentindo totalmente paralisado, te impedindo de avançar. Mas todas essas questões, elas só mudam quando nós mudamos a nossa mentalidade. E lá, dentro da palavra, vai nos dizer para renovarmos a nossa mente. A renovação da mente, né, a metanoia, a mudança de mentalidade, que está lá em Romanos 12, 2. Então, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. E algo muito interessante aqui, né, que fala também que você... Então, assim, essa questão, né, a gente fica totalmente preso às questões emocionais, que vai nos direcionar com questões de bloqueio, de travas, impedindo você de avançar, justamente, né, por essas questões. E também isso acontece quando nós estamos totalmente desconectados espiritualmente. Então, quando eu falo muito, né, dentro das minhas mentorias, com as minhas alunas, essa parte espiritual do nosso religar a Deus, que está exatamente, né, voltado para essa questão espiritual, de eu me conectar com o Senhor, de eu me relacionar com Ele, né, de ter essa conexão espiritual. E quando nós estamos totalmente desconectados de Deus, nós estamos sujeitos a N situações que vai nos paralisar, como o medo, né, dentre tantas coisas. Então, assim, a gente precisa renovar a nossa mente todos os dias e por meio da palavra. Então, assim como aquele homem, ele ficou 38 anos e ele teve ali o cérebro dele foi criando justificativas internas, né? Por 38 anos ele ficou totalmente paralisado e o cérebro dele foi criando justificativas internas. Ah, você não pode, né? Você nasceu assim, né? Ninguém vai fazer nada por você, né? Não é o seu tempo. Outras pessoas passam na sua frente mesmo. Isso não é para você, né? E aí ele fala também sobre se alguém, né, ele começa a voltar ali se vitimizar, mas se alguém me ajudasse, talvez. Então, quantas falas você tem absorvido, quantas vezes você tem deixado entrar, né, na sua mente. Por isso que é importante nós blindarmos a nossa mente. Então, quantas vezes você tem deixado que essas palavras, né, que esses pensamentos entrem, né, na sua mente e faz com que você deixa de viver e de acreditar na palavra que vem do Senhor. Porque a palavra, Deus, ele fala na palavra que nós somos mais que vencedores, que nós somos filhos amados, justificados, né? Que o Senhor, ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar, né? Se ele veste, né, os lírios do campo, alimenta os pássaros e nós que somos filhos, você acha que ele não vai fazer? Vai, mas nós precisamos nos movimentar, é necessário, é preciso a nossa ação para isso. E a gente precisa também blindar a nossa mente de palavras, de pensamentos e sempre renovar a nossa mente por meio da palavra. Porque a palavra, ela é vida, ela nos liberta, né? Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E para que nós nos achegamos ao Pai, nós precisamos ir ao Filho, que é Jesus Cristo. E a pergunta que eu quero deixar como reflexão para vocês aqui é: qual é o tanque que você tem esperado mexer? Enquanto Deus,
qual que é o tanque que você tem esperado mexer, movimentar? Enquanto Deus está te dizendo, levanta e anda, pega a tua cama, a tua maca e anda. Deus ele está te dizendo, levanta. Jesus está te dizendo, levanta daí, sai desse lugar. Esse lugar não é para você. Eu não te criei e te formei para você estar aí, nesse lugar de desconforto, num relacionamento, em tantas situações que Deus já falou, levanta, esse lugar não é para você. Vamos começar a movimentar. Às vezes é um projeto que você está deixando ali na gaveta por tanto tempo, você sabe que você tem que movimentar. Muitas das vezes, a sua resposta na sua área financeira está naquele projeto que você deixou na gaveta ali há muito tempo, que por medo, às vezes, você não pega para fazer, para colocar em ação, de ficar pensando o que os outros vão pensar de mim, o que os outros vão falar a meu respeito, né? Às vezes ali é uma situação, né, que Deus ele já te direcionou, ele já te mostrou, e você ainda está totalmente totalmente paralisado. E eu quero, né, que vocês possam deixar aqui nos comentários o que você precisa, né? Qual que é o tanque que você precisa, qual que é o tanque que você tem que esperar, né, mover? O que você precisa fazer? Da onde você precisa se levantar, sair? Deixe aqui nos comentários abaixo. O que a partir de hoje vocês vão tomar a decisão para se mover, para se movimentar, para sair de determinados lugares, sendo de relacionamento, de lugares que Deus já falou para você sair. Eu amo ler os comentários de vocês. Então, eu gostaria que vocês deixassem, né, o que vocês precisam deixar hoje e tomar uma decisão. E para você, hoje, mudar totalmente a sua vida, você precisa hoje, a partir de hoje, renovar a sua mente, começar a quebrar esses padrões mentais, criar novas conexões neurais, renovar mesmo a sua mente, a sua mentalidade por meio da palavra, né? Criar novas conexões neurais, novas emoções, novas decisões, isso muda tudo, né? Sentir que você é merecedor, que você é amada, sabe? Sentir que Jesus ele te amou primeiro. Você não tem que ficar na dependência de achar que o outro precisa te amar para você se sentir amado. Não. Jesus ele nos amou primeiro. Ele é amor, né? Então, dentro da palavra vai nos dizer, nos mandamentos, é amar a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro mandamento, e o segundo, tão importante quanto o primeiro, é amar ao próximo como a ti mesmo. Como que eu vou amar o outro sendo que eu não me amo? Amor próprio, sim, importante. Eu preciso me amar, me valorizar para que eu possa amar o outro. Isso é importante. Então, eu te convido hoje. E Deus ele está te dizendo nesse momento. Hoje, agora, levanta desse lugar. Toma a tua cama e anda. Levanta desse lugar. Levanta desse medo. Levanta dessas incertezas, desse julgamento, dessa procrastinação, dessa autossabotagem. Levanta hoje. Toma uma decisão, começa a agir e certamente você vai ver a mudança acontecendo a partir de hoje. E novamente eu volto a te fazer uma pergunta. O que você precisa deixar para trás hoje? O que você precisa deixar? O que você precisa entregar?
para viver o novo que Deus tem para você, você vai precisar abrir mão. Não é possível algo novo entrar na nossa vida se aí a gente está vivendo ainda de ciclos passados. Você quer um novo relacionamento, mas a sua mentalidade está totalmente presa lá atrás, no passado, com relacionamentos passados que você ainda não liberou, pessoas que você precisa liberar perdão e você ainda não liberou. Aquele relacionamento que você não consegue esquecer. Como que Deus vai te dar algo novo se você ainda está preso a coisas do passado? Não, é necessário a gente mudar isso. E eu quero deixar aqui 3 pontos importantes para você tomar essa decisão hoje. E Deus, ele está te dando 3 direções, que é mudar a sua mentalidade. A nossa mente, ela mente pra gente o tempo todo. Só que eu posso mudar a minha mentalidade e escrever a minha história. Deus, ele falou que eu posso e eu posso todas as coisas nele, né? Então, mude a sua mentalidade. Dê o primeiro passo, dê o passo de fé. Coloque o pé que Deus, ele vai te dar o firmamento. E não volte mais para o lugar que te paralisava. Deus, ele está fazendo algo novo. Para de olhar para o passado. Para, sabe, de ficar toda hora voltando lá no passado. Deus já falou assim, esqueça o passado. Eu tenho algo novo para a sua vida daqui para frente. Então não voltar mais para o lugar que te paralisava. Esse é mais um ponto. E assim como o homem de Betesda, você também precisa tomar essa decisão hoje. Então, haja, né? Tome essa decisão hoje, se levanta. Pegue de fato mesmo, né, aquilo que Deus já te entregou, essa cura, que Deus já te libertou. Você é livre, né? Você tem o poder de governar as suas emoções, a sua mente. Tudo começa no nosso campo mental, para as coisas mudarem. E assim, como aquele homem, ele se levantou, ele pegou a cama dele, ele se levantou e ele seguiu adiante, ele teve o milagre dele, mas ele teve que se movimentar, ele teve que se mover, ele teve que tomar uma decisão que era de se levantar, acreditar, pegar a sua cama e andar. Então ele teve que fazer esse movimento, né? Deus já falou, Jesus falou com ele, a sua fé te curou. E hoje, nesse momento, Deus está falando com você. Dê o primeiro passo, se movimente, faça algo diferente para você ter resultados diferentes. Então, é uma ação mesmo. E se essa mensagem falou com você de forma sobrenatural, eu quero te ajudar nesse momento de transformação na sua vida. Eu criei, né, um e-book falando sobre esse processo de transformar dores em propósito. Talvez você seja essa pessoa que está precisando de passar por essa transformação, de sair desse lugar de dor, de passado, de ser transformado, assim como Deus transformou a minha vida. Porque eu também era essa pessoa, totalmente travada, paralisada, não conseguia me mover, ainda estava muito presa a questões do passado. Mas Deus, ele me libertou, ele me curou, ele me restaurou, me renovou e eu sou livre de todas essas dores emocionais. Ele me curou. E assim como ele fez na minha vida, eu quero compartilhar com vocês esse e-book, né, que foi criado com muito amor e carinho. Vou deixar o link aqui para vocês, inclusive vou deixar disponível também o link do WhatsApp, né, que é o nosso
a nossa comunidade secreta para você vir fazer parte, para que eu possa orar pela sua vida. Ali nós temos momentos de oração, né? Temos uma palavra renovadora, né? Uma palavra para renovar e para você começar bem o seu dia. E eu tenho certeza que esse e-book ele vai transformar a sua vida, assim também como eu tenho uma mentoria, uma comunidade, né, voltada com mulheres, para que você possa viver algo novo, e também mentorias, né? Tem muita coisa linda que o Senhor ele tem feito na minha vida, mas tudo isso só aconteceu quando eu deixei de ser esse homem de 38 anos no tanque de Betesda, quando eu assumi as rédeas da minha vida, porque o Senhor falou que eu podia. Eu me tornei a protagonista da minha história e eu entendi que Deus ele já tinha me dado a direção, mas que dependia da minha ação. Então tome essa decisão hoje e venha fazer parte, né, de tantas coisas incríveis que o Senhor fez na minha vida e que eu quero compartilhar com vocês para transformar as suas dores em um lindo propósito, em uma vida próspera. E se vocês ficaram até o final aqui nesse vídeo, no próximo vídeo tem coisas ainda mais extraordinárias. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo aqui no canal.